Quem sou eu? Pode ser uma pergunta que leve alguém a procurar terapia. A pessoa pode começar os atendimentos dizendo: eu vim para entender melhor sobre quem sou eu vim para saber mais sobre meu jeito de ser, para saber por que que eu sou da forma que eu sou, por que que eu ajo da forma que eu ajo, por que que eu vivo da forma que eu vivo. Então, nós percebemos que o eu é um conceito importante para a escuta clínica. E como que a psicanálise compreende o eu? Um dos movimentos que a psicanálise faz é que, diante da escuta do eu, a terapia vai levar menos a gente a conhecer esse eu de uma forma fixa e definir e explicar esse eu, do que a desconhecer, estranhar e perceber que há muito mais na vida psíquica do que aquilo que a gente chama de eu. Como a famosa frase do Freud de que o eu não é senhor na própria casa, né? A psicanálise tira o eu do centro e mostra que a vida psíquica tem várias outras forças, né? Por exemplo, a força chamada de isso, que é essa força pulsional, essa força dos desejos, essa força daquilo, disso que age em mim, isso que me faz sentir, isso que me faz agir, isso que me faz sofrer. A dimensão predominantemente inconsciente do que nos impulsiona, né? O vídeo, então, vai focar, esse nosso vídeo de revisão, de retomada, vai focar na nossa escuta clínica do eu. Deixa eu resgatar aqui nossa apresentação sobre o eu. Então, quando falamos do eu, nós vamos pensar nas formações, né? Como que o eu se forma? O eu se forma principalmente a partir do olhar do outro, a partir do outro que importa, a partir dos vínculos que são significativos em nossa vida. Que nome que a gente dá para esse processo, né? Em que a partir do outro significativo eu vai se formando. Nós damos o nome de identificação. E para entender melhor esses processos, nós temos outros conceitos, que são o eu ideal, o ideal de eu e o super-eu. Quando a gente pensa no eu, então, eu digo que eu sou a Marcela desde que eu era pequenininha até eu morrer. Então, assim, existe um eu que persiste no tempo. Eu olho para uma fotinho de quando eu era neném e falo eu. Eu faço um plano daqui a 20 anos e falo eu. Então, eu é essa instância da continuidade, da persistência no tempo, da consistência. Quanta coisa mudou em nós de 10 anos para cá? Quanta coisa mudou em nós de 10 meses para cá? Ou até mesmo de 10 dias, quem sabe de 10 minutos para cá. Mesmo assim, nós temos essa organização psíquica que nos leva a ver uma permanência no tempo, que nos leva a ver uma continuidade, e nós damos o nome de eu. Lembrando que o eu é formado pelas identificações. Para conhecer mais como eu me torno quem eu sou, eu vou perguntar pelos vínculos significativos na vida daquela pessoa. Eu vou perguntar pelos outros que foram significativos e que a pessoa se identificou. É esse processo de identificação que me torna quem eu sou, as marcas das relações que foram significativas. Então, a escuta clínica do eu tem muito a ver com a escuta das relações que foram significativas para aquela pessoa. Ouvindo o eu também, eu percebo que o eu não é uma unidade ali inteira, fechadinha em si. Não, existe também
é todo um conflito que atravessa o eu. Para a formulação de Freud, o eu vai ser essa instância de mediação. O eu é aquele que fica no aperto, ele fica tentando mediar, ele fica tentando conciliar os desejos e impulsos, as regras, exigências, proibições e modelos da cultura e a realidade. Tadinho do eu, tá lá no meio de toda essa bagunça. E nós também escutamos que esse eu se relaciona o tempo todo consigo mesmo. O termo para esse consigo mesmo, que é minha relação comigo mesma, é o self. É um termo utilizado por psicanalistas como o Winnicott, e é interessante da gente pensar na escuta clínica. Por que pensar a relação do eu consigo mesmo é interessante para a escuta clínica? Por que é interessante pensar sobre o self? Porque eu me relaciono comigo mesma. E a clínica vai buscar ouvir sobre esse eu, mas vai buscar principalmente ouvir sobre essa relação. Como que a pessoa se relaciona consigo mesma? E como que essa relação dessa pessoa consigo mesma pode mudar? Né? Quando a gente ouve alguém que se relaciona consigo mesma, alguém que é ao mesmo tempo sujeito e objeto dessa relação, a gente vê como que a pessoa observa a si mesma. Muitas pessoas, elas estão sempre num processo de avaliar, e essa avaliação às vezes é muito exigente. Tem pressão, tem cobrança, tem censura, tem reprovação. Então, são pessoas cobrando a si mesmas. Ouvindo a relação da pessoa consigo mesma, então, eu ouço como ela avalia a si mesma, como ela cobra a si mesma, a partir de quais parâmetros que ela busca se controlar. E na escuta analítica, a gente se foca em como ela pode ter um olhar mais sensível, ter um olhar mais aberto, ter um olhar mais cuidadoso consigo mesma. Então, a escuta do self na clínica é uma escuta de cuidado. Como que a terapia pode ser uma forma de cuidado que vai favorecer uma relação de cuidado da pessoa consigo mesma. Então, ouvindo como essa pessoa se observa, como essa pessoa se avalia, como essa pessoa se cobra, como ela se controla, a gente vai trabalhando essa relação da pessoa consigo mesma, buscando uma relação de cuidado, buscando mudanças para uma relação mais saudável psiquicamente consigo mesma. Nessa forma da pessoa de se cobrar, de se exigir, de se comparar, a gente percebe que tem um conceito fundamental, que é o conceito da falta. Há algo que falta ali para que ela se sinta bem. Há algo que falta ali para que ela se sinta completa. E se a gente for escavando as fantasias, se a gente for pensando onde é que está o ponto sensível dessa falta, é algo que falta ali para ela sentir que merece ser amada. É o amor que está em jogo diante de como lidar com essa falta. Como que eu preciso ser para merecer ser amada? Como que eu deveria ser para merecer ser amada? São questões que atravessam as fantasias de cada pessoa. O eu ideal é esse conceito construído do eu amado. Como deveria ser o eu para que o eu fosse amado? Se nós formos pensar, quando nós éramos bebês, o bebê é o centro da existência, é o centro dos cuidados, pelo menos naquela perspectiva de se eu choro, tem leitinho. Se eu choro, tem coberto. Se eu choro, tem colinho. Né? Então, a ideia de um amor vem muitas vezes antes da noção de um eu. E o eu ideal é uma formação de como o eu precisaria ser para ser amado, para ter todas as suas necessidades atendidas, para ter todos os seus desejos satisfeitos. A gente sabe que isso é uma fantasia.
a gente sabe que a completude não é possível. Tanto que existe um nome em psicanálise para o fato da completude não ser possível, que é castração. No entanto, a fantasia não lida com aquilo que a gente sabe racionalmente, com aquilo que a gente conhece racionalmente. Então, tem essa instância psíquica, que é o eu ideal, que é como eu deveria ser para ser amado, a maneira idealizada, como eu gostaria de ser na fantasia. Por mais que a minha razão admita que não exista completude, por mais que a minha razão admita que a falta é inescapável, existe essa fantasia do eu amado, a maneira idealizada que eu acredito que as outras pessoas deveriam me ver para que me amassem, as outras pessoas deveriam me perceber para que eu recebesse o amor que eu gostaria. E aí vem a instância do ideal de eu, que é como eu acredito que eu devo ser para poder receber amor, para poder merecer amor. O eu ideal, né, que a gente viu aqui, é essa instância fantasiada de um eu que recebe todo o amor. O ideal de eu é o parâmetro que eu coloco, é a referência que eu coloco. É como eu construo uma imagem de mim, uma imagem que eu acredito que devo ser, para que eu possa ser amada, para que eu possa merecer o amor. O olhar que eu quero impressionar com a imagem idealizada que eu quero alcançar. Então, ouvir a pessoa em relação ao seu ideal de eu é como ela acredita que ela deveria ser, como ela gostaria de ser vista, como ela gostaria de ser vista por quem é especial para ela, como ela acredita que ela deveria ser para ser especial para quem é especial para ela. Então, o ideal de eu é um conceito muito importante para a gente pensar essa relação da pessoa consigo mesma, né? Pensando nesse olhar que a pessoa posiciona como esperando que agrade, que destaque, que surpreenda, que se supere, que dê o melhor de si. Ouvir alguém na clínica, inclusive alguém sofrendo, é pensar a relação desse alguém também com o seu ideal. Outra instância psíquica muito importante na formação do eu é o supereu. E o supereu é uma instância de avaliação e crítica. O supereu, ele está presente ali naquelas relações da pessoa consigo mesma, em que ela se recrimina, se deprecia, se condena, se exige, debocha de si, se diminui, duvida, cobra, julga, pune. É dolorido na clínica o quanto a gente escuta as pessoas se recriminando, se depreciando, se condenando, etc. Isso faz parte da relação de uma pessoa consigo mesma. E não adianta a gente tentar consolá-lo, dizer, não é assim. Não, é a relação dela consigo mesma que precisa de elaboração. Né? Pensando que o supereu é uma internalização das figuras psíquicas de autoridade, das proibições, das cobranças da cultura. Então, na análise, o que vai se buscando é ampliando a escuta dessas formações, modificações em como a pessoa se relaciona consigo mesma. Foi uma revisão, eu sei que é um vídeo rápido, né? Mas no final eu vou sugerir livros para todo mundo que ficar interessado em ler mais sobre esses assuntos. Mas são conceitos que ajudam a gente na escuta clínica de orientação psicanalítica. Então, o conceito de eu, o conceito de eu ideal, o conceito de ideal de eu e o de supereu. Por isso que a nossa letra E da nossa revisão foi a letra E de eu. Vamos fechar.